Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me escutando? Acho que sim, né? Eu tô esperando um pouco para o pessoal ir entrando para a gente começar. Alguém conseguiu assistir o vídeo antes da aula? Pessoal, eu vou então repetir a aula que eu gravei para vocês, tá? Aí a gente pode fazer o seguinte: na medida que forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir colocando aí no chat, e daí eu vou respondendo. Eu estou com o chat aqui do lado aberto, aí vocês podem ir perguntando durante a aula e eu já vou tirando as dúvidas. Pode ser, pessoal? Beleza, então. Já tem bastante gente na sala. Eu acho que eu vou esperar só mais um minutinho para ver se entra mais gente, a gente já começa. Pessoal, então vamos começar. Então a gente viu, né, nas últimas aulas, a parte estrutural, né, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas. Agora a gente vai começar a entrar no metabolismo, tá? Então a gente começa aí a estudar o metabolismo de carboidratos. Aí a gente vai falar especificamente da glicose. Então, o principal ponto, né? Para que a gente vai estudar o metabolismo aí de carboidratos? Para entender como que o nosso corpo consegue aí produzir energia, tá? Então, vocês vão ver que a glicose é a nossa principal fonte de energia, mas também a gente tem os ácidos graxos, a proteína também pode fornecer energia. Então, a gente vai entender como que o nosso corpo consegue produzir aí energia a partir desses nutrientes. Então, um ponto importante é vocês entenderem o que é oxidação. Oxidação, pessoal, nada mais é do que um tipo de reação química onde uma molécula vai perder hidrogênio. E durante esse processo de perda de hidrogênio, eu tenho liberação de energia, tá? Então, o que o nosso corpo, de forma reduzida, vai fazer? Vai oxidar esses nutrientes e vai conseguir converter essa energia liberada na energia biológica que a gente usa, que é o ATP, tá? Que a gente vai falar mais na frente. Então, o principal ponto aqui é vocês entenderem que o processo de produção energética acontece a partir da oxidação, que é a perda de hidrogênio. Tá? Então, se a gente pensar lá na molécula de glicose, que tem carbonos e hidrogênios, essa molécula ela vai, durante as vias metabólicas, vai sendo oxidada, ela vai perder esses hidrogênios. Os carbonos, alguns acabam saindo na forma aí de CO2, tá? Que é o gás carbônico. Então, toda vez que a gente tem produção energética, a gente também tem liberação aí de CO2.
Então, nesse slide, o principal ponto é saber o que é oxidação. Bem, aqui algumas informações aí importantes. Quando a gente pensa em uma célula, cada célula vai ter que produzir energia. E essa célula vai precisar de nutriente e oxigênio para conseguir produzir bastante energia, tá? Então, vamos dar o exemplo da glicose. A glicose vai entrar nessa célula e lá na cadeia respiratória, que fica dentro da mitocôndria, então, lembrando, a célula, ela tem uma membrana plasmática, ela tem núcleo, ela tem diversas organelas, e uma dessas organelas é a mitocôndria, que a gente fala que é a organela responsável pela respiração celular, porque é nessa organela que a gente tem a maior produção energética. É nessa organela que eu tenho a maior concentração de oxigênio, que vai ser fundamental para essa produção energética. Aí vocês vão entender a participação desse oxigênio também na produção energética. Tá? Então, enfatizando aqui nesse slide, a produção energética, a maior parte, vai acontecer dentro da mitocôndria. Tá? Quando eu tenho oxidação, então eu falei para vocês, para a gente produzir energia, eu preciso oxidar os nutrientes. E eu falei para vocês que oxidação é a perda de hidrogênio, certo? Mas e aí? Esse hidrogênio sai e vai para onde? Alguém precisa pegar esse hidrogênio e levar lá para a mitocôndria, para a cadeia respiratória, porque é lá que esses hidrogênios precisam ser liberados, então grandes quantidades de hidrogênios vão ser liberados nessa cadeia respiratória. Isso vai gerar uma energia, que depois vocês vão entender mais lá na frente, e no final, o hidrogênio, ele precisa ter um receptor final, que é o oxigênio. Então, no final, esses hidrogênios vão se ligar ao oxigênio, que é tão necessário também para esse processo de produção energética. Então, quando a gente junta oxigênio e hidrogênio, a gente forma água. E aí finaliza todo o processo aí de produção energética, tá? E quem será que vai levar esses hidrogênios para a cadeia respiratória? Aí a gente vai falar na frente. Então, aqui só para mostrar a célula para vocês. Então, aqui, pessoal, a gente tem o capilar sanguíneo, então os vasos sanguíneos que são necessários para levar nutriente, oxigênio para todas as células. Então, aqui ilustra bem a entrada, né, da glicose na célula, aqui a entrada de oxigênio na célula. Aqui na célula eu tenho o citoplasma, onde ficam as organelas, e aqui a mitocôndria, que é a nossa organela importante aí na produção energética. Dentro dessa mitocôndria, pessoal, eu tenho o ciclo de Krebs, que a gente vai estudar, e eu tenho a cadeia transportadora de elétrons, que é a cadeia respiratória. E é nessa cadeia que eu tenho a maior parte da nossa produção energética. Então, onde tem a produção de muitos ATPs. E é aqui que vem todo esse oxigênio, tá? Que no final vai receber todos os hidrogênios que vierem da oxidação dos nutrientes, vai se ligar e vai formar água. Aí a gente finaliza o processo aí de produção energética. Tá? Essa é uma visão para vocês global do processo, mas a gente vai aprofundar em cada uma dessas etapas. Então, aqui estão as moléculas que vão levar os hidrogênios lá para a cadeia respiratória. É o NAD e o FAD. Tá? Então, a gente precisa conhecer o NAD e o FAD. Principalmente o FAD, gente, ele é extremamente abundante, tá? Então, ele vai participar aí na oxidação de muitas moléculas que a gente vai estudar. Então, quando tiver uma oxidação, o hidrogênio liberado vai ser captado pelo NAD ou FAD. Ah, mas o que é o NAD ou FAD? NAD e FAD são coenzimas.
Eu até cheguei a comentar com vocês que as coenzimas são derivadas de vitaminas, lá quando a gente estudou enzima. Então, algumas vitaminas, elas são essenciais para as enzimas funcionarem. Aqui no caso, algumas vitaminas vão ser importantes na produção do NAD/FAD, tá? Então, se a gente olhar, deixa eu ir para o próximo, a estrutura química, não precisa preocupar com essa estrutura, é só para vocês entenderem que é uma molécula química, tá? Então, quando a gente pega o NAD, essa sigla significa nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. É o nome aí do NAD, é mais fácil falar NAD. Essa coenzima, ela é derivada da vitamina nicotinamida, tá? Que é a vitamina B3. Ou seja, a gente precisa de vitamina B3 para a produção de NAD. E o NAD vai ser extremamente importante porque ele transporta hidrogênio. Então, ele pega o hidrogênio de uma oxidação e leva para a cadeia respiratória. Se isso parar, a cadeia respiratória para de funcionar e aí a gente não produz energia, a pessoa vai a óbito, tá? Então, veja a importância aí das vitaminas. E aqui o FAD ele é menos abundante no organismo, mas não deixa de ser importante. A sigla significa flavina adenina dinucleotídeo, tá? É derivada da vitamina B2, que é a riboflavina. Então, aqui é a estrutura. Então, eu tenho aqui em vermelho a vitamina que compõe essas coenzimas. Além disso, a gente tem aí a adenina também compondo e tem aqui uma ribose, tá? Mas não preocupem aí com a estrutura química. O que é importante vocês saberem? Qual que é a função dessas coenzimas? Para que elas existem? Elas existem para retirar hidrogênios das moléculas, dos nutrientes, e levar para a cadeia respiratória, onde eu vou ter a produção de ATP. Tá? Então, lá na frente, vocês vão entender como que essa produção ocorre. Aí, aqui, para vocês entenderem o que é o ATP, muita gente já deve ter ouvido falar de ATP, né? A nossa energia. Então, quando a gente fala em vias energéticas, a gente está falando de vias que produzem ATP. E eu preciso produzir ATP o tempo todo. E as vias catabólicas, que a gente já estudou, são as vias que vão produzir ATP. E esse ATP vai ser consumido pelas nossas vias anabólicas, que são as vias que vão construir novas moléculas necessárias aí para o meu organismo. Mas o que é exatamente o ATP? O ATP é uma estrutura química. O A vem de adenosina. A adenosina nada mais é do que a base nitrogenada adenina, que é essa estrutura aqui, a ribose, que é esse carboidrato, vocês aprenderam, é uma pentose, né? Então, isso tudo aqui é adenosina. Trifosfato vem desses 3 fosfatos que estão ligados a essa adenosina. Quando eu tenho essa adenosina ligada a 3 fosfatos, significa que eu tenho energia. Significa que eu tenho bastante energia. E aí, como que a gente usa essa energia? Através da liberação do fosfato. Então, quando eu libero o fosfato, eu estou gastando energia. Então, se eu liberei aqui um fosfato, eu liberei energia junto. E eu vou usar essa energia para alguma coisa. Pode ser para sintetizar uma proteína nova, pode ser para sintetizar aí um anticorpo, e assim vai. Pode ser para fazer uma contração muscular. Então, quando eu tiro um fosfato, essa reação de retirada de fosfato, a gente fala que é uma desfosforilação, isso significa que eu estou liberando energia. Ou seja, o ATP, ele vai descarregar, ele vai perder energia. Eu gosto de comparar aí o ATP como uma bateria. É uma bateria que pode estar carregada ou não. Quando ela está carregada,
ela está com 3 fosfatos. Agora, se ela começa a perder o fosfato, essa bateria começa a descarregar. Aí eu preciso dar um jeito de carregar ela novamente. Aí, na onde que eu vou carregar novamente? Lá na cadeia respiratória, tá? Então, sempre quando eu tenho a saída do fosfato, a desfosforilação do ATP, eu tenho liberação de energia que vai ser utilizada para fazer síntese de molécula, condução nervosa, contração muscular e assim vai. Então, nesse próximo slide, está mostrando aí a perda aí dos fosfatos. Então, aqui a adenina, ribose e aqui os 3 fosfatos. Perdi um fosfato, liberei energia, posso usar essa energia. Sobrou agora só 2 fosfatos. Aí essa molécula, ela não vai chamar mais ATP, ela passa a se chamar ADP. Por que o D? Porque o D vem de difosfato. Então, a molécula agora só tem 2 fosfatos. Já é uma bateria que já está descarregada, praticamente, tá? Consegue liberar mais energia? Consegue. Eu posso até tirar mais um fosfato, libero mais um pouco de energia, aí eu vou ter a adenosina monofosfato, só com um fosfato. Aqui eu já não tenho mais quase nada de energia. Então, essas moléculas, tanto o ADP quanto o AMP, precisam ser recarregadas. E isso vai acontecer lá na cadeia respiratória. Então, vocês vão ver depois, na próxima aula, que na cadeia respiratória, ADP, AMP vão receber fosfato para conseguirem carregar aí de energia, virar ATP novamente e conseguir fornecer energia para as nossas vias aí anabólicas. Então, esse é o conceito aí de ATP. Então, vamos agora falar da glicose. Então, a gente vai estudar na aula de hoje a via da glicose. Então, vamos imaginar o processo todo. Então, eu como lá um carboidrato, faço a minha digestão e consigo absorver os monossacarídeos. Então, eu absorvi bastante glicose. No meu sangue, começa a subir os níveis de glicose. O nosso pâncreas percebe isso. E na hora que ele percebe, ele libera insulina. Essa insulina, então, pelo sangue, vai ligando a receptores nas nossas células. Então, nas nossas células, a gente tem receptores próprios para insulina. A insulina encaixa nesse receptor e dispara uma sinalização para que um transportador fique ali na membrana da célula. E esse transportador vai conseguir colocar a molécula de glicose para dentro das nossas células. E a partir daí, eu consigo utilizar a glicose como fonte energética, que é o caso que a gente está estudando aqui. Então, aqui mostrando, vaso sanguíneo, glicose chegou, entrou por meio do transportador. A glicose, então, vai entrar na sua primeira via metabólica, que é a glicólise, que é essa via que a gente vai estudar na aula de hoje. Tá? Então, ela está aqui. Essa via, pessoal, acontece no citoplasma da célula. Então, a gente não chegou na mitocôndria ainda. Então, a glicose, ela não vai direto para a mitocôndria. É uma molécula grande, ela não consegue entrar na mitocôndria. A mitocôndria é pequenininha. Então, eu preciso quebrar essa molécula. E a glicólise é uma via que fornece energia, mas também ela é importante para quebrar a molécula de glicose. Por isso que termina com lise. Tudo que termina com lise significa quebra. Então, aqui é um resumo dessa via glicólise, tá? Então, o que vai acontecer? A nossa molécula de glicose tem 6 carbonos, ok? A gente já estudou isso.
Essa molécula, ela precisa ser quebrada nessa via que chama glicólise, para que a gente consiga mais para frente chegar lá na mitocôndria e produzir bastante energia. Para isso acontecer, são 10 reações químicas, tá? Não precisa decorar as 10 reações químicas. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a molécula, mas ninguém precisa decorar. O que vocês precisam entender? Que, todavia, a gente tem um substrato, uma pessoa que vai entrar nessa via, no caso aqui é a glicose, e a gente vai ter os produtos importantes dessa via. Então, no caso da glicólise, eu vou ter aqui, ó, 2 piruvatos. Ah, o que é o piruvato? São essas 2 moléculas de 3 carbonos. Então, eu quebrei a molécula de glicose no meio, produzi 2 moléculas com 3 carbonos, que é o piruvato. Tá? O piruvato a gente tem que decorar esse nome, tá? Porque é uma molécula muito importante, porque é ela que vai dar continuidade ao processo de produção de energia, tá? Pode chamar de piruvato ou ácido pirúvico, tá, pessoal? Isso é a nomenclatura da química. Exemplo, o lactato a gente pode chamar de ácido lático. Então, a gente tem essas 2 formas para nomear aí essas moléculas. Eu gosto de falar piruvato, que eu acho mais simples, tá? Então, um produto importante aí seriam 2 piruvatos. Porém, durante a via, a gente também tem outros produtos importantes. Durante essa via, a gente vai ter produção de energia e a gente vai ter oxidação. E eu já falei, quando a gente tem oxidação, libera hidrogênio. Quem pega hidrogênio? NAD ou FAD. No caso aqui é o NAD. Então, vai ter produção de NAD. Então, no final, eu vou explicar o passo a passo dessa via para vocês. Mas no final, vocês têm que saber quem entra na via e os produtos dessa via. Então, se eu falo em glicólise, eu tenho que saber que é uma via onde a glicose participa, né? Essa molécula vai ser quebrada, e eu tenho os produtos, que são os piruvatos, NADH e ATP. Então, no final, é isso que vocês precisam saber. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa via. Então, essa é a primeira parte da via. Então, cada bolinha dessa, gente, é para representar aí os carbonos da molécula de glicose. Então, a glicose entrou na célula. A tendência dessa glicose é sair de novo, tá? Então, a glicose, de alguma forma, ela precisa ser presa dentro da célula. E uma forma de fazer isso é colocando fosfato nessa molécula. Quando eu coloco um fosfato na glicose, eu consigo prender ela lá dentro da célula e ela consegue seguir a sua via glicolítica. Então, a primeira reação que essa glicose vai sofrer é uma reação que a gente fala de fosforilação, porque ela vai receber um fosfato. Então, vejam que aqui em vermelho o pezinho é o fosfato, que foi colocado no carbono 6 da glicose. Por isso que eles chamam essa molécula de glicose 6-fosfato. Beleza, mas da onde vai vir esse fosfato? Para eu colocar um fosfato em uma molécula, eu preciso de energia. Da onde vai vir essa energia? Do ATP, tá? Então, aqui é o ATP quem vai fazer isso tudo. Então, a ATP libera energia e libera o fosfato. Aí eu consigo, com essa energia, grudar esse fosfato liberado na molécula de glicose. Ou seja, gastei energia. Então, vejam que nessa primeira fase aqui da glicólise, eu vou ter gasto energético. Tá? A gente fala que é uma fase preparatória. Eu estou preparando a molécula de glicose para ela ser quebrada. Então, eu coloquei um fosfato aqui. Aí, depois, na segunda reação, uma reação menos importante, a gente tem a conversão de glicose para frutose. Ah, qual que é a diferença de glicose para frutose mesmo? Glicose tem aldeído, frutose tem uma acetona. Tá? Então, o organismo faz essa transformação facilmente. Aí, eu tenho aqui a frutose 6-fosfato
E agora, na terceira reação, essa molécula vai receber novamente um fosfato, só que agora na outra ponta. Então, novamente, o ATP é quem vai fazer isso. Então, o ATP vai liberar energia, libera o fosfato também, e esse fosfato vai lá no carbono 1 dessa molécula de frutose. Agora, eu tenho uma molécula com 2 fosfatos, uma em cada extremidade. Por isso que tem essa numeração 1, 6 de fosfato. Significa que o fosfato está no carbono 1 e no carbono 6. Pronto, preparei a minha molécula já. Ela já pode ser quebrada. Quando eu quebro essa molécula no meio, vocês podem observar que eu tenho 2 moléculas pequenas, cada uma tem um fosfato, que está ali prendendo a molécula dentro dessa célula. Então, formei 2 produtos aqui, que é a de hidroxacetona fosfato, não precisa preocupar com o nome, e o gliceraldeído 3-fosfato. E agora a gente vai para a parte final da via. Agora que eu tenho essas 2 moléculas pequenas, eu preciso liberar esses fosfatos, tá? Mas antes disso, primeira coisa que vai acontecer, essa molécula de hidroxacetona, ela vai se converter em gliceraldeído também. Então, essa molécula vira essa. Então, aqui eu vou ter 2 moléculas que vão seguir esse caminho. Então, a partir de agora, sempre a gente vai contabilizar como 2 moléculas. Então, 2 moléculas de gliceraldeído vão sofrer a bendita oxidação. Então, em algum momento, eu preciso produzir energia, né? Então, nessa oxidação, vai ocorrer liberação de hidrogênio, obviamente. Quem pega esse hidrogênio? O NAD. Então, o NAD chega aqui e retira o hidrogênio da molécula. Como são 2 moléculas, eu vou ter a produção de 2 NADHs aqui, que é um produto importante dessa via. Por que que é um produto importante? Porque o NADH vai lá para a cadeia respiratória, liberar o hidrogênio lá para a produção de muito ATP. Por isso que é um produto importante. Ok, se é uma reação de oxidação, eu tenho liberação de energia. Então, o que o corpo aproveita com essa energia liberada? Coloca fosfato na molécula. Existem fosfatos livres na célula. Então, eu tenho fosfato livre, que a gente chama de fosfato inorgânico, ou seja, não está ligado a ninguém, está ali livre, solto. E nessa reação, como ela tem uma liberação de energia, a célula, o organismo, consegue colocar esse fosfato na molécula de gliceraldeído. Então, eu vou ter uma fosforilação aqui, sem a necessidade de gastar ATP. Por quê? Porque aqui eu tive uma reação de oxidação, eu tive uma liberação de energia. Então, eu coloquei aqui mais um fosfato na molécula. Então, vejam que agora eu tenho uma molécula de 3 carbonos e em cada ponta eu tenho um fosfato. Isso vai ser importante, porque eu vou conseguir produzir energia. Então, como que eu vou produzir energia? Agora, eu tenho enzimas nessa reação 7 aqui que conseguem retirar o fosfato e colocar no ADP. Então, a partir daqui, eu consigo ter a produção energética. Então, essa molécula vai perder um fosfato aqui do carbono 1, e esse fosfato vai para o ADP, produzindo ATP. Como são 2 moléculas, aqui a gente tem um saldo aí, uma produção de 2 ATPs. Aí aqui na próxima reação, o que vai acontecer? Eu tenho só um fosfato aqui no carbono 3. Aí esse fosfato muda de posição, isso é menos importante, tá? Então vai para o carbono do meio. Depois eu tenho uma reação aí de liberação de água, uma desidratação. E no final, na última reação, na 10ª reação, eu também tenho a liberação do fosfato para o ADP. Então, eu consegui produzir mais 2 ATPs. Então, se a gente pensar na via por completo, eu
Usei 2 ATPs no início, que foi a fase preparatória, então eu acabei gastando energia, que foi de 2 ATPs. Mas aqui eu consegui produzir um total de 4 ATPs. Ou seja, essa via é uma via que produziu energia. Ela tem um saldo de 2 ATPs. Tá? Então, o que vocês precisam saber dessa via? Que na glicólise, a glicose entra na via, é quebrada em 2 moléculas pequenas, que são 2 moléculas de piruvato. Durante esse processo, ocorreu produção de 2 moléculas de NADH e um saldo de 2 ATPs, tá? Isso que é importante aí vocês saberem dessa via glicolítica. Mas, obviamente, que é bem complexo a gente chegar a esse resultado. Aqui, pessoal, é um resumo, tá, da via. Eu vou ver se eu consigo entrar nesse vídeo do YouTube. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse primeiro vídeo aqui, os dois são bem parecidos, mas eu achei ele mais interessante. Eu vou colocar aqui e vejo se eu consigo compartilhar com vocês. Aí, como é em inglês, aí eu vou falando com vocês. Deixa eu só compartilhar agora essa tela. Pessoal, vocês estão enxergando aqui a minha tela? Alguém dá um ok à tela do vídeo? Sim? Ai. Ok. Vamos lá. Continua enxergando, né? Então, eu vou começar aqui o vídeo. Ok. Pessoal, eu até tirei o som, porque daí eu vou falando com vocês. Aqui é mostrando a glicose recebendo fosfato nas 2 extremidades, né? Com isso, eu tive gasto de 2 ATPs, cortei a molécula no meio. Então, eu tenho 2 moléculas menores, que tudo vai virar gliceraldeído. Então, essas 2 moléculas vão seguir na via. Aqui mostrando oxidação, formou NADH. E nessa oxidação eu consegui grudar mais fosfato na molécula, sem gastar ATP. E aqui é a retirada dos fosfatos, formando ATP. Então, aqui eu formei 2 ATPs. E agora, novamente, aqui teve a desidratação. E aqui, novamente, mais formação de 2 ATPs. O que sobrou foi 2 moléculas de piruvato, que vai seguir, e a gente teve aí um saldo de 2 ATPs e produzimos 2 NADH. Deixa eu só voltar aqui para a tela. Pronto. Então, pessoal, é uma via, apesar de tantas reações, o que a gente precisa entender vocês não estão escutando, é isso? A Camila falou que não está ouvindo direito. Como que está? Tá a explicação? Tá Ok. falhando? Tá tudo ok? Ok. Tá travando para algumas pessoas. Agora, eu não sei se é aqui a minha internet. Vocês querem que voltem no vídeo?
Tá, então eu vou voltar no vídeo, pessoal. Glycolysis, which begins the breakdown of glucose, is a series of 10 enzyme-catalyzed chemical reactions. Pessoal, então voltando aqui no vídeo. Então aqui ó, eu tenho a molécula de glicose, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa molécula, ela entrou na célula, tá? E ela precisa ficar nessa célula, ela tá aqui no citoplasma da célula, tá? Então a glicólise ocorre no citoplasma da célula. A mitocôndria tá aqui. Mitocôndria a gente vai estudar só na próxima semana. Então, essa molécula, ela precisa ser quebrada, é uma molécula muito grande, então a gente precisa quebrar ela no meio, e isso vai acontecer nessa via que chama glicólise, mas para isso eu vou precisar fazer algumas reações químicas.